Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois da morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Que trecho poderoso! Que trecho poderoso! E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e todas as vezes que você tem um contato com ela, um contato de atenção a ela, né? Não um contato de lista telefônica que existia, né? Acho que nem tem, mas é um contato de atenção a ela, de intensidade com ela. Ela se manifesta, se revela a nós de uma maneira mais poderosa ainda. Eu não vou falar de uma maneira nova, porque nem sempre é algo que você não sabia, mas é algo que você não tinha aquele poder de revelação que está tendo naquele momento. Então, a palavra está nos trazendo aqui algo que talvez não passou na sua mente, não passou no seu coração. Porque a fé é o que nos faz viver. E nós, às vezes, quando deparamos com esse verso aqui, não sei você, mas diz assim, o verso 13, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando. Ai, Deus! Uau! Mas depois ele diz,
por que falam desse modo? Porque eles estão procurando uma pátria, porque eles têm algo maior para receber. Isso não quer dizer que não receberam aquilo que eles estavam buscando, mas eles têm algo em mente, algo maior. E nós temos que ter muito cuidado nesses dias, para não abrir mão de algo maior em prol daquilo que é momentâneo. A fé nos faz andar nesse nível, no nível de algo maior. Então, Hebreus capítulo 10, verso 36 a 39, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá o quê? Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pessoal, mas então, sabe o que é? Já que eu vivo pela fé, tem dias que eu olho e não aparece aquilo que eu estou crendo. Mas o que nos faz viver não é o que aparece. O que nos faz viver é a nossa fé, e ela em ação faz aparecer tudo o que precisamos na vida. Aí então nós começamos a perceber como é que essas pessoas receberam e continuaram. A Nova Jerusalém, Jesus está voltando, gente. Quem pode dizer glória a Deus? Não dá para cochilar não, irmão. Não pode. Jesus está voltando. O que eles estavam esperando, o que eles estavam olhando, o que eles estavam enxergando, estava com certeza no coração de Deus, e está no nosso coração. Maranata, todos vamos alcançar juntos, todos vamos estar juntos. A volta do Senhor é algo maior, mas é a fé que nos faz viver hoje. Aleluia. Então talvez o coração possa ficar um pouco desanimado, porque ainda não apareceu o que a sua fé te mostrou até agora. Mas isso não pode roubar a vida que Deus te dá. Porque a vida que Deus te dá não é pela promessa que você já alcançou, é a vida que a fé levanta todos os dias você para caminhar, para andar, para prosseguir em vitória. Amém? Aí nós começamos a entender o que Hebreus está dizendo. Ele disse: todos eles caminharam, porque quem os conduziu, quem levou o ventre amortecido de Sara a gerar uma descendência, não foi o que ela viu antes, não foi o que ela estava vendo, foi a fé que ela e seu esposo declararam e esperaram em uma promessa. Então, querido, querida, nós precisamos decidir pelo que esperar hoje. Essa é a diferença. Decida pelo que esperar hoje, porque é essa fé que vai te conduzir. E aqui ele está dizendo: olha, você está agora esperando a prova daquilo que não se vê. A expectativa é naquilo que Deus prometeu, mas não será a promessa que vai te fazer feliz, querido, querida. É aquilo que te leva a obedecer hoje, que te traz alegria para viver agora. Bom, você que não sabe. Eu gostaria, enquanto essa pessoa não me agradecer, enquanto a ingratidão estiver no coração dela, tudo que eu fiz para ela, e ela é tão ingrata, como serei feliz se ela é tão ingrata comigo? Querido, querida, a nossa alegria está na obediência hoje. Não deixe o maior pelo menor. Hoje você tem todas as coisas na obediência a Deus para se alegrar e não ficar preso à ingratidão de alguém. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos ser gratos.
Quando agradecemos a Deus pelo que Ele tem sido, pelo que Ele tem feito, desprendemos do laço da ingratidão. Quem pode dizer aleluia? Fala assim, não é a promessa que me leva pelo caminho, é a minha obediência à palavra de Deus, e pela fé eu obedeço. Fala, eu obedeço. Eu obedeço. É isso que te liberta. É isso que te faz caminhar em vitória. Por isso eles caminharam. Por isso eles andaram. E olharam. É lá que nós vamos. É para lá que estamos indo. Na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. É a obediência que te faz andar na fé. E é a fé que te traz a vida. Você não depende de maneira alguma daquilo que outros vão te dar. Porque o Senhor tem para você o caminho de vitória. Por isso eles andaram. Por isso a palavra diz, olha, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Bispo, mas você não tem ideia às vezes do que já aconteceu na minha casa, na minha família. E até hoje eu não vi o agir de Deus se manifestar nisso. Mas não é o que aparece que nos conduz em vitória. É a fé que nós temos que faz aparecer. E aquilo que esperamos em Deus, Deus não falha. E o caminho da espera chama-se caminho da obediência à palavra. Se precisar fazer mais, faça. Se precisar ouvir mais, ouça. Se precisar perdoar, perdoe. Então decida pelo que esperar. Aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados. Então decida pelo que esperar. Com efeito daqueles que em ti espera, ninguém será envergonhado. Não espere o agradecimento. Espere a fidelidade de Deus cumprindo aquilo que Ele falou com você. E você tem um próximo passo para andar. Porque Deus já tem para você muito mais do que você está esperando nele. Ora, fala comigo, ora. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou tudo que pensamos. Agora diga, conforme o seu poder que opera em nós. Então decida pelo que esperar, não retroceda. Bom, mas eu tenho desejo no coração, o Salmo 145, versos 19 e 20. Mas eu tenho desejos no meu coração, eu tenho anseios, eu estou na terra dos viventes, eu sou gente. Você já falou assim para alguém? Eu já. Não, mas eu sou gente. Eu fico chateado, eu choro. De vez em quando dou birra. O que é dar birra, né? Adulto da birra. Emburrar. Não olha para o irmão do lado, não. Né? Emburrou. Emburra. Né? Não responde. Emburrou. Você já emburrou? Pergunta para o irmão, não. Já emburrou? Reconhece aí. Já emburrou, né? Já descobriu que perdeu tempo? Já? Aí eu tanto de cabeça assim, que benção, né? Eu também já. Eu perdi tempo, não quero mais, né? Lembra quando Balaão, Deus tinha falado com Balaão? Essa não estava na programação, mas vou falar, né? Balaão estava ali, Deus já tinha falado com ele. Aí Balaão emburrou. Vai ver que foi dali que surgiu o termo, né? A jumenta e ele, né? E Balaão emburrou. Fez de conta que não ouviu Deus direito, né? Não ouvi Deus direito. Essa história de metade das coisas, não está com nada, irmão. É mentira. Não ouviu Deus direito. E lá no meio da caminhada, né? A mula empacou. E Balaão ficou tão cego que bateu na mula. E a mula olhou e falou com Balaão. Falou a mula, hein, gente? Ô Balaão, você não me conhece, não? Quanto tempo que eu estou com você? Nunca empaquei. Abriu o olho. Pensa bem. Vai me bater agora? Estou te ajudando. Você acha que Deus não quer acudir a sua necessidade?
Deus que te criou? Deus que me criou? É melhor desemburrar logo. Melhor levantar a cabeça e fazer o que a vontade de Deus diz para a gente fazer. Em todos os lugares. Senão a gente empaca, ainda fala que Deus se atrasou. Porque Deus tem prazer, Salmo 145, não é que eu pedi aqui? 19 e 20. Ele acode à vontade dos que o temem. Temor não é sentimento. Tem hora que a gente tem que fazer alguma coisa sentindo vontade de fazer outra coisa. Isso é temor. E Deus acode à vontade. Olha que Deus bondoso. A vontade daqueles que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Quem pode dizer glória a Deus? Fala, eu ando pela fé. Eu vivo pela fé. E o meu Deus atende o desejo do meu coração. Eu ando pela fé, eu vivo pela fé. E ele diz, o Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Meu querido, minha querida, o justo vive pela fé, porque ele olha para o Senhor e entende que guardar o mandamento do Senhor é que traz vida. Os mandamentos de Deus nos trazem vida, nos fazem caminhar e não retroceder, sentindo ou não vontade. O temor prevalece, e a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E nesta manhã Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Você não vai deixar de ver, mas você não vai deixar de experimentar o melhor da minha vontade nessa terra. Às vezes, nós oramos, clamamos, e não vemos como Deus vai responder. Mas Deus está usando todas as coisas para atender o nosso clamor. Amém? Vou falar mais um e nós vamos parar aqui. Andar pela fé, então, meu querido, minha querida. Nós precisamos decidir pelo que esperamos. Nós precisamos entender que sentindo ou não, não vamos retroceder. Nós precisamos lembrar que aquilo que Deus faz é eterno e não vai cair por terra. Então, tudo que nós agimos hoje, todas as nossas ações, a vontade de Deus hoje, vão prevalecer. Todas, 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 todas. Aí você vai dizer, pela fé, você vai falar o seu nome, pela fé, Cássia, anda com o Senhor, e pela fé, Cássia, recebe do Senhor o cumprimento da promessa. E a promessa de Deus é que todo aquele que o servir estará com Ele, será honrado por Ele, e todo aquele que beber da água que Ele der, terá de dentro de si mesmo, fluindo um rio de água viva. Amém? Você depois entra, né? Eu vi a palavra do apóstolo César domingo passado, depois você pode entrar no YouTube que está lá, né? A palavra dele. E ele falou que nós recebemos da água do Senhor, quando vemos a igreja no domingo, somos abastecidos, como estamos sendo agora, e saímos. E todos os dias nós temos que receber mais dessa água. Se nós passamos uma semana sem esse contato de água com o Senhor, nós chegamos no domingo, temos mais dificuldade de receber. Mas nós recebemos, precisamos vir, somos abastecidos. Aí depois disso eu fiquei meditando na palavra a semana, e eu me lembrei, Senhor, por isso que é fluir. Meu querido, minha querida, só vai fluir se estiver cheio aqui. Então, é pela fé que a vida abundante transborda dentro de nós. Fala para o seu irmão nessa semana, a vida de Deus vai transbordar dentro de você. Você pode ainda não ter visto a promessa acontecer, mas é a vida de Deus, pela fé, que te faz viver. E nessa semana vai aparecer sinais do que você tem crido. Quem recebe diz amém.